Galera do ensino médio, pré-vestibulares, concursos civis e militares. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Matfiz 10.0. Professor Saulo de volta na área para uma questão que foi interessantíssima, voltando à ideia de que escolas, uma prova militar que é muito feita por várias pessoas no Brasil e que trata de uma questão que as escolas, assim, elas vêm apresentando ano após ano e que vai trazer uma questão de física, que foi, nesse caso, da SpaceX. Já vi que tem muita gente que é inscrita aqui no canal e faz SpaceX, ou está estudando para SpaceX, Escola Preparatória de Cadetes do Exército. É uma questão de mecânica, principalmente envolvendo dois tópicos bem interessantes de se estudar. Dá para abordar de várias formas esse tipo de conteúdo, esse tipo de estudo da parte da mecânica, que envolve quantidade de movimento ou colisões entre corpos e energia mecânica. Questão essa que foi da prova da SpaceX de 2018 e que trata de pêndulo balístico. Tá aí. Questão essa que a primeira vez que eu tinha visto ela, só fiz a leitura, eu achei ela um pouquinho assim nebulosa de se enxergar, pelo menos a resolução, mas vendo que matematicamente a equação que vai reger a parte matemática da colisão não é tão difícil. E acaba que ela pode parecer muito mais simples do que a gente pode imaginar. Vamos lá, o que a questão diz? Dois fios inextensíveis, paralelos, idênticos e de massas desprezíveis suspendem um bloco regular de massa 10 kg, formando um pêndulo balístico inicialmente em repouso. Essa informação é importante. Um projétil de massa igual a 100 gramas, com velocidade horizontal, penetra e se aloja no bloco e, devido ao choque, o conjunto se eleva a uma altura de 80 centímetros, conforme a figura abaixo. Considere que os fios permaneçam sempre paralelos, a velocidade do projétil imediatamente antes de entrar no bloco a questão traz um dado, despreze a resistência do ar e considera a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo quadrado. Letra A, 224 metros, B, 320, C, 370, D, 380 ou E, 404. É impressionante, né? Escolas militares, instituições militares em seus concursos gostarem tanto de questões de mecânica, porque, gente, é até razoável, pelo menos na opinião de um professor de exatas informação, que questões como essa apareçam com frequência. Porque, gente, é muito fácil a gente enxergar aplicações de física mecânica no nosso dia a dia. Você pode ver parte de cinemática, parte de dinâmica, parte de colisões, movimentos. Tudo isso está ligado ao que a gente chama de mecânica de corpos. E quantidade de movimento ou colisões e energia mecânica é um tópico cobrado com frequência, seja bastante em AFA, SpaceX, Marinha também, eu diria que é FUN, Escola Naval, só que de um nível muito mais alto. ITA também, IME, nem se fala. E também, falando de vestibulares tradicionais e menos concorridos, só que mais trabalhosos em relação à quantidade de questões, Enem. Vamos lá. Para começo de conversa, a velocidade a velocidade do projétil é o que a questão quer. Para isso, nós vamos utilizar primeiro o que a gente chama de conservação da quantidade de movimento, ou seja, colisões entre dois corpos. Haja sede. Vamos lá. Primeiro de tudo, a gente tem um cenário antes e um cenário depois. O problema traz que
tem um projétil se aproximando, um projétil de massa 100 gramas, e tem uma coisa, mais uma informação que vale destacar aqui. Existem algumas informações numéricas e de Sistema Internacional de Unidades, aqui que a SpaceX deu pra gente, que precisam ser convertidas para o sistema internacional, visto que nós temos gramas, nós temos altura, gramas peso do projétil em gramas, alturas do sistema bloco projétil em centímetros, e a gente tem que acabar convertendo tudo isso. Então, a gente vai precisar acabar convertendo essas unidades. E olha só, o bloco, que eu vou chamar de Mzão, na verdade já está chamado de B, né? Tem Mzão, a sua massa é de 10 quilos. 10 quilogramas. E esse projétil, ele tem 100 gramas. Eu tenho medo de converter isso de cabeça, então vou fazer uma regra de 3 para converter o peso do projétil e a altura em que esse conjunto está se encontrando após a colisão. Primeiro, do projétil, o projétil tem 100 gramas. Isso equivale a X quilos. E a gente sabe, por conveniência, por convenção e conversão de unidades, que 1 quilo tem exatamente 1000 gramas. Outra coisa, essa conversão de unidades ela é muito vista em provas como o Enem, já que Enem cobra regras de 3, razão e proporção. Fazendo a multiplicação cruzada disso aqui, a gente vai ter 1000x igual a 100 vezes 1. Dá 100. E olha lá. Dividindo os dois lados da equação por 1000, a gente vai ter o seguinte. Nós vamos ter que 100 dividido para 1000. A gente divide tudo por 100. Isso vai dar 1 sobre 10. 1 sobre 10 que até ontem estava dando 0,1 quilos. Ou seja, a massa desse projétil é igual a 0,1 quilos. Massa do projétil, 0,1 quilogramas. Isso vai ser importante. E a altura, né? Converter essa coisinha boa. Convertendo a altura para metros. 1 metro equivale a 1 centímetro. Vou colocar primeiro 8 centímetros. Equivale a x metros. A gente sabe que 1 metro é igual a 100 centímetros. Um metro. Fazendo a multiplicação cruzada, isso vai ser 100 vezes x igual a 8. 1 metro 100 centímetros, x metros 8 centímetros, certinho. Dividindo os dois lados da equação por 100, nós temos que 8 dividido para 100, isso é a mesma coisa que andar com a vírgula 2 casas para a esquerda, ou você pode dividir tanto em cima quanto embaixo por 2. Dividindo por 2 dá 4 sobre 50. E 4 sobre 50 dá 2 por 25. Eu não vou fazer essa conta. Eu vou deixar no capricho aqui com as casas decimais.
8 centímetros? Não. E 8 centímetros o quê? Tá doido? São 80 centímetros. Já estava convertendo já coisa errada aqui. Por isso que eu estava percebendo alguma coisa bem estranha. 80 centímetros é a elevação do sistema. 80 centímetros, x metros. 100 centímetros, 1 metro. 100 vezes x, 100x. 80 vezes 1, 80. Dividindo os dois lados da equação por 100, nós temos que 80 dividido por 100 é igual a 8 sobre 10, que dá 0,8 metros. Ou seja, 80 centímetros equivale a 0,8 metros. Tá bom, convertendo as unidades, vamos partir agora para a resolução em si. Galerinha, vem cá. Como ele quer a velocidade do projétil imediatamente antes da colisão, nós vamos acabar encontrando uma relação pela primeira parte, a primeira parte da resolução da questão. O que seria isso? A gente tem a quantidade de movimento do projétil e temos a quantidade de movimento depois da colisão, a quantidade de movimento do sistema como um todo. Reparem, a questão diz que dois fios paralelos inextensíveis, eles sustentam um bloco que está inicialmente em repouso. Ou seja, se está em repouso é porque a sua velocidade inicial é zero. E vocês vão ver que a quantidade de movimento do bloco vai ser nula. Quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Conservação da quantidade de movimento de um sistema. Quantidade de movimento do projétil é a massa do projétil vezes a velocidade do projétil, que é o que a questão pede. A gente não tem isso, né? Beleza. Mais a quantidade de movimento do bloco é a massa do bloco vezes a velocidade do bloco. Isso é igual à quantidade de movimento depois da colisão. Ou seja, como a gente tem uma colisão que nesse caso é caracterizada como uma equação inelástica, ou seja, quando o projétil ele se incrusta lá dentro e ele não sai, ele faz esse sistema ganhar altura e acaba que projétil e bloco formam um corpo só. Por isso que a gente tem as massas do projétil e do bloco somadas. Massa do projétil mais a massa do bloco. Vezes a velocidade final, né? Velocidade final do sistema. A gente precisa achar isso aqui, ó. Achar essa velocidade final para achar essa velocidade desse projétil. E olha só, como a velocidade do bloco é nula porque ele se encontra em repouso, essa parcela aqui é igual a zero. Então nós temos o seguinte, nós temos que a massa do projétil vezes a velocidade do projétil é igual a massa do projétil somada com a massa do bloco vezes a velocidade final do sistema, que é o que ele quer, que a gente precisa achar para depois descobrir a velocidade do projétil. Beleza. Vamos lá pegar os dados que o problema nos deu. Vamos lá. Massa do projétil. A massa do projétil é de 0,1
quilogramas. 0,1 vezes a velocidade do projétil, que é o que a questão quer, igual a massa do projétil mais a massa do bloco. A massa do projétil é 0,1 quilogramas. E a massa do bloco é de 10 quilogramas. Tudo isso multiplicando a velocidade final. Isso aqui vai dar 10,1, certo? Então a gente tem aqui 0,1 VPzinho igual a 10,1 VF. Nós temos uma relação aqui. Nós temos a relação que envolve velocidade do projétil e velocidade final do sistema. Deixa essa coisinha bonitinha aí. Vamos colocar essa relação, que é a velocidade do projétil, em função da velocidade final do sistema. Quem quiser tirar print dessa equação algébrica toda aí, dessa equação matemática, fiquem à vontade. Vamos lá. Segunda parte. E a gente precisa achar essa velocidade final aqui. Galera, a gente achou, pela conservação da quantidade de movimento, uma relação entre velocidades de projétil, do projétil, do sistema projétil e bloco, e da velocidade final do sistema. O que a gente vai fazer agora? Após a colisão, a gente tem o sistema adquirindo uma altura. Só que para adquirir essa altura, o sistema precisou de uma certa velocidade. E essa velocidade, ela vem de quem? Ela vem da velocidade do projétil. Já que o projétil estava em movimento, tinha uma velocidade que a questão pergunta, e a velocidade desse projétil fez com que ele se incrustasse nesse bloco, esse sistema adquirisse uma certa energia cinética e esse sistema parasse a uma certa altura. E parando numa certa altura, a gente tem uma energia potencial aí, que é a energia que depende da altura que um sistema está inserido. E essa energia potencial é a energia potencial gravitacional. A energia que um sistema possui, que ele tem a tendência de ganhar por causa da altura que ele se encontra. Por causa disso, a gente vai aplicar a conservação da energia mecânica. A energia mecânica inicial é igual à energia mecânica final. A energia mecânica inicial vai ser... Qual seria essa energia mecânica inicial? Gente, o bloco ele está em repouso. O projétil ele tem uma velocidade, ele se incrusta nesse bloco de madeira, e esse sistema feito desse projétil com esse bloco, ele vai adquirir uma certa altura. E para adquirir uma certa altura, ele precisou ter uma velocidade. Então, a gente vai ver que a energia mecânica inicial é a energia mecânica apresentada especificamente pela velocidade do projétil. Beleza. A massa, a energia cinética é dada por m v ao quadrado sobre 2. E a energia mecânica no fim é a energia potencial gravitacional do sistema após a colisão. É a massa vezes a gravidade vezes a altura. E olha só, essa massa aqui tem uma pegadinha que pode ser que vocês caiam nisso. Não é a massa do projétil. É a massa do sistema. E a massa do sistema é a massa
do projétil e a massa do bloco. Massa do projétil mais a massa do bloco, que multiplica a velocidade final, aqui eu já vou colocar velocidade final, ao quadrado sobre 2. Isso igual a massa do projétil mais a massa do bloco vezes a gravidade vezes a altura. E olha só, que conclusão que a gente pode tirar aí, hein? Já que a gente tem a soma das massas, a massa do sistema, dos dois lados da igualdade, e como a gente quer achar a velocidade final, se a gente dividir os dois lados da equação por mp mais mb, a gente vai acabar concluindo o seguinte: a conservação da energia mecânica, ela não depende das massas do projétil e nem do bloco. É uma curiosidade interessante quando a gente mexe algebricamente, equacionalmente, em questões como essa. Isso é visto conceitualmente no ensino médio. E olha só, já que a gente pode dividir toda a equação por mp mais mb, isso pode ser cancelado. Tá bom. A gente descobre daqui que a velocidade final ao quadrado, e já multiplicando também os dois lados da equação por 2, a gente vai ver que a velocidade final ao quadrado é 2 vezes a gravidade vezes a altura. Que lindo! Beleza. Agora sim, achando a velocidade, a gente consegue achar a velocidade do projétil. E olha só, a gravidade vale 10 e a altura que o sistema adquire vale 0,8 metros. A velocidade final ao quadrado é 2 vezes 10 vezes 0,8. Tá bom. Olha só, 10 vezes 0,8 dá 8. 8 vezes 2 dá 16. Velocidade final ao quadrado é igual a 16. A gente precisa tirar essa potência quadrada aí. Já que a gente vai ter que tirar, nós vamos tirar a raiz dos dois lados. Isso implica que a velocidade final do sistema é igual a 4 metros por segundo. Nossa, matematicamente, né? Diria que é razoável, é um pouco intuitivo, mas para quem está iniciando ou para quem também já é acostumado, isso já não é tão difícil de se enxergar. Quem quiser tirar um print novamente, vamos lá, finalizando a questão. Queridos, com a velocidade final adquirida pelo sistema, a gente tem condições de achar a velocidade do projétil antes da colisão. Como a gente tem 4 metros por segundo como velocidade final do sistema, vamos lá. 0,1 Vp é igual a 10,1 vezes Vf, vezes a velocidade final, que é 4. 0,1 Vp é igual a 10,1 vezes 4, 40,4. Dividindo os dois lados da equação por 0,1, a gente vai encontrar que a velocidade do projétil é 40,4
dividido por 0,1. E olha só, temos que eliminar, né, esse 0,1 daqui. Para eliminar esse 0,1, vamos multiplicar em cima e embaixo por 10. 40,4 por 10 dá 404 sobre 1. Isso dá 404 metros por segundo. Resposta letra E, de eco. Questão de nível de dificuldade razoável, tinha que fazer. Era uma das questões para se fazer e se acertar. E que demanda um certo trabalho, porém era só achar uma relação entre velocidade do projeto e velocidade final e aplicar conservação de energia mecânica. É isso, espero que vocês tenham gostado, entendido. Galera da SpaceX, eu pretendo atender vocês mais vezes. Inclusive, uma outra dica que eu dou, façam questões de ITA, IME e até mesmo AFA, que são provas um pouco mais cascudas em relação ao nível de dificuldade. E é isso, eu espero atender mais vocês. Se vocês gostaram e curtiram, curte, comenta, compartilha, se inscreve, manda para quem estiver precisando. É isso. Tamo junto. Valeu!